Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. O texto que eu quero ler e dividir com a amada igreja encontra-se no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 ao 17, diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele diz primeiro do judeu e também do grego? O grego era gentil. Então o evangelho é poder para salvar judeus e gentios. Judeu porque a salvação veio de quem? Dos judeus e gentios. E se estendeu para quem? Para nós. Aí ele fala assim, porque nele aonde? No evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então no evangelho se descobre a justiça de Deus. Então quer descobrir a justiça de Deus? Está no evangelho de... Só que é o que ele fala, porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé. De fé em fé. E o que é de fé em fé? Nós já aprendemos que a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir da palavra. Então quando ele fala de fé em fé, ele fala, olha, você hoje vem aqui, você ouve uma palavra, uma fé. Depois no próximo culto você vem e ouve outra palavra, fé. Depois você vem e ouve outra palavra, fé. Aí ele fala, e o justo viverá pela fé. Por isso, irmãos, que quem está parado na caminhada, ele não está andando de fé em fé. Ele andou até uma fé, depois ele parou. Quem está parado não está trilhando de fé em fé. Quem está vindo aqui não está escutando, não está andando de fé em... Vem aqui, ouve, mas não pratica. Não está andando de fé em fé. E você quer ver a justiça de Deus, eu tenho que me comportar como um justo. E o justo vive pelo quê? Logo, se eu não tenho fé, irmãos, eu não sou justo. Deus não vai me justificar. Por isso que, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele estende a igreja de Romanos, ele diz esse texto que a gente tem meditado muito nos últimos tempos, ele diz assim, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. Aí ele continua, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por... Mas o que tem a ver? Quando você fala em comer, você lembra do quê? De alimento. E aí a hora que nós vamos lá no livro de Jó, está escrito assim, porque o ouvido prova a palavra, como o paladar experimenta a comida. Logo, quem come legumes, ele andou um nível de fé. Quem come de tudo, ele já caminhou de fé em fé, ou seja, ele foi ouvindo a palavra, meditando na palavra, ouvindo na palavra, meditando na palavra, a ponto de comer do quê? Logo, quem não come de tudo, quem não caminhou de fé em fé, Deus fala, esse é fraco. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por que é fraco? Porque a nossa força vem de quem? Do Senhor, e o Senhor é a própria palavra de Deus. Muitas vezes a gente deseja a manifestação do poder de Deus na nossa vida, mas a gente não caminha de fé em fé. Muitas vezes a gente deseja a justiça de Deus, mas a gente não caminha de fé em fé. Mas pastor, até onde? Até que nível eu tenho que caminhar de fé em fé? Em Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 13 diz assim, até que todos, sem exceção, todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, quem caminha de fé em fé, ele vai ter unidade na fé com quem? Com Cristo.
Nisso, irmãos, ele vai se achegar à estatura de um varão perfeito. Ele vai se tornar aquilo que é o princípio da criação do homem, aonde está escrito em Gênesis, aonde Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa, o quê? Semelhança. Quem não caminha, sudecaia, redecou, manai decantas, de fé em fé, nunca vai ser a imagem e semelhança de quem? De Deus. Esquece. Nunca vai atingir a estatura de varão que Deus deseja. Nunca vai ganhar o nível espiritual que Deus quer. Nunca vai gozar da justiça de quem, irmãos? De Deus. Porque o justo vive pela... Por isso que em Efésios também está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu vou abrir aqui alguns textos da Bíblia para nós. E eu vou falar: pelo amor de Deus, caminha de fé em fé. Se está escrito na palavra de Deus que o nosso Senhor Jesus, se nós trilharmos as suas pisaduras, nós somos sarados, pelo amor de Deus, crê, irmãos. Porque isso é justiça na vida daquele que o quê? Que crê. Se está escrito, irmãos, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, porque Ele veio trazer o quê? A paz também para nós. Estava sobre Ele, pelo amor de Deus, creia. Se está escrito que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, irmãos, vamos crer. Se está escrito que para Deus nada é impossível, por que a gente não crê? Se está escrito que se passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Se passarmos pelos rios, não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, não nos queimará, e nem a chama nos arderá. Vamos crer, irmãos. Ele não está dizendo aqui que não vai ter dificuldade, mas Ele está dizendo que Ele vai estar conosco e Ele vai nos ajudar. Ele vai nos auxiliar a vencer aquele momento. Se Ele diz que Ele abre as janelas dos céus e derrama a bênção tal, de tal forma que não haja lugar suficiente para recolher, creia, pelo amor de Deus, presta o culto e creia. Se está escrito que se ouvirmos a voz do nosso Senhor, tendo cuidado de guardarmos os seus mandamentos, que hoje o Senhor nos ordena, irmãos, hoje é a fé que a gente viveu, amanhã nós vamos viver mais uma fé, de fé em fé. Então se Ele nos ordenou guardar hoje o mandamento que Ele nos ordena, o Senhor nos exalta sobre todas as nações. E as suas bênçãos reservadas sobrevêm em nós. Eu aprendi hoje, é o que Ele ordenou hoje, irmãos, é a fé que eu andei de fé, o quê? Pratica, põe em prática, escuta, põe em prática e Ele vai nos exaltar. Mas Ele também diz que se a gente não der ouvido que aquilo que hoje Ele está nos ordenando, os seus mandamentos, os seus estatutos, Ele também diz: as maldições nos alcançarão. Creia também, irmãos, creia também. Se Ele diz na palavra dEle: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Irmãos, creia, também vão vir tempos que a gente vai passar por o quê? Por provações. E qual que é o propósito da provação, irmãos? É para que a gente seja o quê? Aprovados. E com isso a gente receba a coroa do quê? A gente não quer prova. Não manda prova, não. E a coroa, como é que fica? E a salvação, como é que fica, irmãos? Quando é que o homem é tentado? Quando ele é levado para onde? E aí o Senhor fala: te levei para o deserto, te humilhei, te fiz ter fome. Tudo porque Ele queria saber, sabe o quê? O que tinha onde? No coração. E para dizer para o homem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca. E a fé vem pelo quê? E ouvir o que, irmão? Então o homem vive sim pela fé. Irmãos, quando a prova chegou na vida de Jó, Deus permitiu o tentador tocar. Quando o tentador tocou, primeiro ele tocou aonde? Nos bois, nas ovelhas e nos camelos. E depois tocou na família. Você já imaginou se ele colocar 10 caixões
e você vê lá 10 caixões assim, ó, no mesmo lugar. Só que a boca declara que o coração tá o quê? Você sabe o que Jó falou? Nu eu vi do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do... Glória a Deus. Irmãos, o homem, quando ele não entende que Deus permite muitas vezes o tentador tocar naquilo que é nosso, Deus quer saber o que tem no coração, que é no coração dele. Quando o homem diz que nu veio do ventre, nu vai, você sabe o que ele está querendo dizer? Isso nunca foi meu e nunca será. Os filhos que Deus nos deu, irmão, não é nosso. Vai voltar para o pó. O recurso que tu tem vai voltar, vai ficar tudo aí. Nada é nosso. Aí Deus permitiu tocar, você sabe aonde? Na carne, na pele, a ponto da sua companheira olhar para Jó e dizer: ainda tu reservas a tua integridade com Deus? Amaldiçoa o teu Deus e o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para ela e fala: tu falas como uma, recebi o bem de Deus, também não receberia o mal? Olha o que a boca declara. Conduta de quem está sendo aprovado e tomando posse do quê? Provado e tomando posse da coroa. Mas o inimigo ainda não se contentou. Ele pegou 3 pessoas que Jó tratava como amigo, mas agiram do lado dele que nem filhos de Belial, irmãos. E começaram a acusação em cima de Jó, por tudo aquilo que ele estava passando de dificuldade. Você está passando por isso, Jó? Porque você era adúltero, porque você não amparava as viúvas e os órfãos. E o próprio Senhor fez um diagnóstico da vida do Jó e falou que ele era o quê? Homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. E os filhos de Belial, e só dardos inflamados na vida de quem? De Jó. Quando eles jogaram todas as acusações, Jó olha e fala: eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Mas ele é humano. Ele também colocou as queixas dele. Ele também colocou os porquês ele estava passando por aquele momento, irmãos. Porque o quanto ele foi amassado é algo sobrenatural. E num curto espaço do quê? É uma sucessão de notícias ruins vindo. E quem estava do lado, ao invés de ajudar, ainda começou o quê? A acusar. Ele colocou os seus porquês, as suas queixas. Sabe quantas respostas Jó ouviu de Deus? Nenhuma. Jó não ouviu uma resposta de Deus. Quando Deus pegou para abrir a voz e falar com Jó, ele começa dizendo o texto dessa maneira: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O que tu está falando, Jó? Aí ele olha para Jó e fala assim: agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, tu responde, meu ser. Você fez um monte de perguntas para mim, agora quem vai perguntar para você sou eu, tá? Eu não vou responder as suas, primeiro você responde as minhas. Aí ele virou e falou assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Aí ele começa depois, irmãos, eu não vou ler tudo, porque são 2 capítulos. Quem colocou limites para o mar? Quem que deu nome para as estrelas? Glória a Deus. Quem criou todas as coisas, irmãos? Por isso, pelo amor de Deus, por isso que Jeremias disse esse texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, é o fim que é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor, não é o começo. No começo, irmãos, Deus vai permitir a gente passar por um processo, mas quem caminhar de fé em fé, sudecai, manai de cantas, vai gozar do fim que Deus tem o quê? Reservado. O Senhor fala: depois de fazer tudo, ficai firmes. E a fé é o firme o quê? Fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Ao invés da gente levantar as nossas queixas e os nossos porquês, vamos aprender a dizer que em alguns momentos vocês estão tocando nas nossas coisas e Deus está permitindo nu
eu saí do ventre e nu eu vou voltar. Se estão mandando amaldiçoar o nosso Deus, irmãos, se estão mandando a gente agir dessa maneira, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha para essa pessoa, tu fala que nem o quê? Uma louca. Por isso que no final Jó vai dizer, bem sei que tudo podes. Ou seja, Deus, ao invés de responder as perguntas de Jó e os porquês, Deus mostrou a grandeza de quem? Dele. Deus mostrou a grandeza dele. E quem pode, irmãos, contra-argumentar contra a grandeza de Deus? Aí Jó fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum do quê? Dos seus... eu sei o pensamento que tenho de vós. Guarda algo, irmãos. Os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos pensamentos e não são os nossos caminhos. Eles são mais excelsos, eles são mais altos. E o fim de tudo aquilo que Ele permite a gente passar, irmãos, quando a gente for aprovado, é paz. Porque se teve uma coisa que Jó desceu a vida dele à sepultura, foi o quê? Tudo que o inimigo tocou, Deus restituiu o quê? Em dobro. Tudo. E até os seus acusadores, Deus fez vir debaixo das mãos dele para ele orar em favor daquelas vidas. Mas em tudo, Jó não blasfemou com a boca declara o que o coração está cheio. Por isso, irmãos, de novo eu repito, em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, Deus é um Deus abençoador. Mas Ele nos prova a nossa fé. Ele não provou Abraão? Abraão, no Moriá, sacrificar quem o teu? Se Abraão não entendesse que nu ele veio do ventre e nu e voltaria, você sabe quando ele ia sacrificar o Isaac dele? Nunca. Nunca. Por isso que, e aí aqui, irmãos, presta muita atenção nisso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que ele está dizendo? Sujeita a Deus e resiste o diabo, porque ele vai fugir, porque quando o inimigo vem tentar, quem resistir vai gozar do fim. Quem resistir colocou a tua casa sobre o quê? A rocha. O Senhor fala, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma... E quem que coloca a casa na rocha? Quem ouve e pratica. Ele fala, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Olha o que sai da boca, irmãos, cântico e hino. Muitos verão e temerão ao nosso Senhor. O que sai da boca é incredulidade, irmãos. Você sabe quando alguém vai temer a Deus? Sabe quando alguém vai temer a Deus daquilo que sai da nossa boca? Por isso o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, mandando uma carta para Timóteo. O homem estava pronto para morrer, irmãos. Segundo a história, para ser, sabe o quê? Decapitado. Ele diz assim, combati o bom combate, cumpri, acabei a carreira. E ele fala assim, guardei a fé. Aí ele fala, agora, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Por isso, meus amados, quando eu olho para nós, Igreja de Cristo, eu vejo aqui dois grupos de pessoas. Aquele que é fraco, porque come legumes. E aquele que é forte, porque come Mas ele não é forte por causa da sua força, mas por causa da palavra que habita dentro, porque é ela quem dá força para o homem. Se a gente está na posição de quem está só comendo legumes, é tempo de caminharmos de fé para chegarmos a comer o quê? De tudo. E para que a gente possa ouvir essa frase que o Senhor Jesus falou. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém.